Pregadores da palavra de Deus, ouça o que Deus está falando com você. Preste muita atenção o que Deus está mostrando para você. Porque se você é um pregador da palavra de Deus, vai acontecer com você, se não já estiver acontecendo, vai acontecer com você o mesmo que está acontecendo comigo. Eu, quando fui chamado para pregar a palavra de Deus, eu tinha 18 anos de idade. Foi quando eu estava de obreiro numa denominação no Rio de Janeiro e eu participei de uma oração. É assim, tinha um obreiro que ele realizava aquele culto, aquela oração de sábado de manhã. E ele chega para mim e fala assim: irmão, você não quer vir tocar na minha reunião? Eu nunca fui tocador, não sou tocador profissional, mas sempre eu gostei da guitarra, dos instrumentos, principalmente depois conheci o Senhor Jesus, para louvar a Deus. E aí ele me chamou e eu fui. Eu disse, sim. Eu falei, sim, eu vou. E aceitei o convite. Era num sábado de manhã. E o que aconteceu? No momento lá em que eu estava tocando e ele realizando, chegou um momento em que ele me deu o microfone para orar. Ele veio no meu ouvido e disse: se prepara que você vai fazer uma oração. E eu fiquei doido, porque eu nunca fiz uma oração, nunca peguei no microfone. Eu fiquei pensando, mas eu vou falar o quê? E o que acontece? Eu estava sempre à disposição do Senhor. Com os meus 18 anos, quando eu aceitei Jesus e me batizei nas águas, eu queria estar no hospital evangelizando. Eu queria estar nos manicômios, estar nos presídios, nas cadeias, nas praças, nas ruas. Tinha movimento do grupo de evangelização, eu estava lá. Era o grupo de jovens que ia fazer um trabalho, eu estava lá. Aonde tinha um movimento para pregar a palavra, levar o evangelho, eu tinha uma boa vontade, uma disposição. Mas eu nunca imaginei de ser pregador, me tornar pregador, até porque eu sabia que eu era tímido, era vergonhoso, tenho vergonha. E iria ser uma grande luta para poder ressignificar tudo isso. Mas naquele dia, naquele sábado, de manhã, naquele culto, quando aquele obreiro disse no meu ouvido, soprou e dizia: você vai me ajudar em oração aqui. E que ele me entregou o microfone, mas eu fiz uma oração que depois eu fiquei perguntando de onde veio tanta palavra, de onde veio tanto assunto. E a maneira que eu nunca orei, e eu fiz aquela oração, e eu percebi que não fui eu, mas que foi o próprio Deus me preparando, me chamando. Porque toda pessoa que se torna um pregador da palavra de Deus tem um chamado de Deus. É Deus que chama, ninguém faz isso por conta própria. Ninguém faz isso por uma vaidade. Ninguém faz isso por um capricho. Mas faz por missão, por um desejo. Você vê no livro de Lucas, capítulo 10, quando o Senhor designou os 70 para saírem de 2 em 2 evangelizando, e eles ficaram há cerca de 1 mês, de casa em casa, evangelizando, curando os enfermos, expulsando os demônios, realizando sinais e maravilhas. E quando eles voltaram para o Senhor Jesus, eles falaram com tanta alegria para o Senhor, dizendo: Senhor, foi maravilhoso o trabalho de evangelização. Foi muito legal. Até os demônios se submetiam ao teu nome. E o Senhor, vendo a alegria no semblante deles, o Senhor Jesus disse assim: não vos alegreis, não vos alegrais por saber que os demônios se submetem ao meu nome,
por saber que os demônios são expulsos, que os enfermos são curados, mas se alegrem em saber que os seus nomes estão escritos, estão arrolados no livro da vida. Tá vendo? O chamado de Deus. Toda pessoa que é um pregador da palavra de Deus, seja, não importa a hierarquia que a denominação institucional usa, não é pastor, diácono, presbítero, evangelista, enfim, cada um dá um nome, mas todos são obreiros do reino, todos são servidores do reino de Deus, independente da denominação, seja a denominação A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, não importa. O que importa é que você tem um chamado. E esse chamado de Deus, essa vontade, esse desejo, essa alegria, esse prazer, esse gozo que que você tem quando você faz a obra de Deus, quando você fala de Deus, fala de Jesus para alguém, é o chamado, é o sinal de que você é um escolhido de Deus. E o que você tem que fazer? Você tem que estudar com profundidade sobre a vinda de Jesus. Tá aqui, ó, eu vou colocar aqui na tela para você ver. Cadê? Deixa aparecer aqui na tela. Já era para ter aparecido. Por que não aparece, hein? Essas coisas ao vivo assim na hora é ruim, né? É difícil. Online, Bíblia, agora sim apareceu. Vou botar aqui, ó. Tá bom? Deixa-me ver. Deixa eu subir aqui, ó. Será que dá para ver agora? Dá. É o versículo 6, ó. É todo esse versículo 6 aqui, ó. Quero chamar a sua atenção, ó. Vocês pregadores. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Se você é um pregador da palavra de Deus, se você é um obreiro do reino de Deus, você é um servo de Deus e você é sincero, você é muito sincero, então pode acreditar de que Deus vai revelar para você estas coisas. Se você não sabe, você vai ficar sabendo das coisas que estão para acontecer. Porque como Deus não faz nada sem revelar para os seus servos, e ele revela para os seus servos. Não se preocupe com os falsos. Não se preocupe com os falsos profetas. Às vezes você está assistindo um vídeo, alguma coisa na televisão, na rádio, ouvindo, e você vê que o cara é um falso profeta, está falando mentira, está enganando. Você vê que o camarada está enganando, está ali, sabe, manipulando. Então, o que você tem que fazer com essas pessoas? Deixe a vida deles. Deixe a vida delas. Cuide da sua. Os falsos profetas, os falsos obreiros, os falsos que estão no nosso meio, que Jesus diz que vai ter assim, ó. Muitos virão em meu nome. Eles vão prestar contas com Deus. E você não tem nada a ver com isso. Nem eu. Mas se nós somos servos, sinceros, honestos, vamos ficar atentos a essas palavras aqui. Vou botar na tela novamente. Porque Deus vai mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão acontecer. O Senhor vai começar a revelar para você. Você vai entender o Apocalipse claramente, porque o Senhor vai revelar para você, porque você é um pregador, para poder você falar para outras pessoas. Isso, se você é um servo sincero com Deus. Servo de Deus. Inclusive eu dou a dica para poder você ler esse livro que eu e o Dr. José Luiz, eu e os nossos colaboradores estudamos durante 4 anos sobre o Apocalipse, e a gente traz esse livro aqui, assim,
de uma forma bem clara para poder você aprender sobre as coisas que estão para acontecer e você ensinar para as pessoas, ajudar as pessoas. Tá bom? É uma dica que eu dou para você, que esse livro já está bem mastigadinho. Tudo mastigadinho aqui, ó. Tá bom? Para poder você entrar em contato comigo e você adquirir os meus livros, tá aqui, ó. 31975749008. Aí você entra em contato comigo. Se você comprar esses 2 livros aqui, você não vai ter despesa de correio. E também você pode comprar diretamente pelo Amazon, ou então por esse site aqui. Esse site é tempodeoracal.com.br. Você consegue adquirir o livro digital. Tá bom então, meus amigos? Vamos então falar com Deus, orar nesse momento. Em nome de Jesus, vamos falar com o Senhor. Quero convidar você para juntos realizarmos a oração agora. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor do céu e da terra, em o nome de Jesus Cristo, neste momento eu venho em oração buscar, meu Deus, em Ti a bênção para a minha vida e para a vida de todas essas pessoas que estão aqui comigo nesse canal É Tempo de Oração. Já vai para 4.000 pessoas que estão inscritas e eu me sinto numa responsabilidade de orar por todas essas pessoas, mesmo que elas, maioria, não venha abrir o link, mas eu oro, sim, por elas. Sei que vai chegar um dado momento da vida em que ela vai abrir o link e ela vai estar em oração comigo, participando, e eu abençoo agora, ó Pai, cada um com a sua casa, cada um com a sua família. Em nome de Jesus Cristo, derrame o seu poder, ó Pai, na vida desta pessoa que está orando comigo. Manifesta o teu poder, abre-lhe a mente, abre-lhe o entendimento, ó Pai, porque nós estamos no final dos tempos e o espírito do engano já está enganando muita gente. E nós, meu Pai, pedimos a sua unção, a sua bênção, para que a gente não venha cair no engano. Pai, ilumina a mente, o subconsciente, o coração, a alma, os caminhos dessa pessoa. Não deixa ela cair em tentação. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos que têm alguém na família que está doente, alguém que tem alguém na família que está internado, enfermo. Senhor, abençoe em nome de Jesus, curando e dando livramento. Eu te peço em nome de Jesus, porque foi o Senhor que disse: e se pedirdes crendo, recebereis. E eu te peço, ó Pai, crendo de todo o meu coração, que o milagre aconteça na vida desse povo, para a tua glória. Senhor, abençoe essa noite de quarta-feira, essa pessoa que está orando agora comigo, abençoe essa noite de quarta-feira. Se ela está orando em um outro horário, na madrugada, o que for, que ela receba a bênção do Senhor agora, em o nome de Jesus. Entregue a sua vida agora na mão de Deus. Entregue na mão de Deus seu casamento, sua família. Entregue na mão de Deus agora seus parentes, seus amigos. Em nome de Jesus, fale com Deus. Receba o Espírito do Senhor sobre a sua vida. Receba a bênção do Senhor sobre a sua casa, em o nome de Jesus. Ó Pai, nas tuas mãos está a minha vida e a vida de todos que aqui estão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Meus amigos, todos os dias, 5h15, meio-dia e 15,
18h15, nós estamos em oração. Veja o horário que é bom para você. Sempre quando eu receber o link, você abre, participa conosco. Você que está recebendo dentro do grupo de WhatsApp, do grupo que nós mandamos o link, tanto Brasil em Oração como Itabirito em Oração. Sempre você abre. Quando abrir, dá um joinha, porque quando você dá um joinha, o YouTube ele vai proporcionar para outras pessoas. O YouTube vai entender que você gostou e vai mandar para outras pessoas. E não custa nada você só clicar no joinha, não é verdade? Se inscreva no canal quem não é inscrito, compartilhe com outras pessoas esses momentos de oração e Deus abençoe todos vocês. Nós estamos aqui em Itabirito, na rua José Benedito 395, aqui do lado da BR, na ponte, aqui no bairro Santa Eufigênia, aqui em Itabirito, cidade de Minas Gerais. E eu quero convidar você de Itabirito para estar conosco, né? Nós estamos 7 horas da noite. Hoje, quarta-feira, 7 horas da noite. Dá tempo tranquilo. Você que está assistindo agora, nesse exato momento, dá tempo você estar conosco. Se programe. E se não vai dar para você vir hoje, então você já sabe que todos os domingos, 10 horas da manhã, escola dominical, 18 horas, o culto de adoração e louvor, e quartas-feiras. Por enquanto nós estamos quartas e domingos. Deus abençoe todos vocês e até o próximo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.